que não tinham azeite suficiente na botija e que não ouviram a voz que dizia: aí vem o noivo, né? Não saíram ao encontro, não estavam prontas para isso, mas que também são virgens como as outras e que também são especiais e também têm azeite, não tinham azeite suficiente para o arrebatamento, mas também pertencem ao noivo. Então vejamos aqui. São os crentes que não fazem parte do arrebatamento da igreja, portanto ficarão na terra. São as 10 virgens, são as virgens imprudentes, não vigilantes, conforme está em Mateus 25, que apesar de não subir no arrebatamento da igreja, também fazem parte do reino dos céus, num outro plano. Aqui as opiniões se dividem entre alguns pré-tribulacionistas. Uns defendem que as 5 virgens nécias não entrarão em hipótese alguma no reino de Deus. Outros entendem que elas são os crentes que ficarão para a grande tribulação, e que no final dessa se salvarão. Apocalipse 6, 9 ou 11, 20, verso 4, que aliás é a posição que eu também defendo. Eu entendo também desta maneira. Visto que elas foram comprar azeite, experiência de vida com Deus, e conseguiram o combustível necessário, Mateus 25, 10. Então eu creio também que a abordagem tem esse sentido, no sentido de pessoas que estão prontas para a primeira etapa, o chamado arrebatamento da igreja, e pessoas que não estavam prontas para aquela etapa, mas que são de Deus, são povo de Deus, são igreja de Deus, e entrarão em concerto com o Senhor, e ao longo do período de tribulação serão perseguidos, mas não negarão o nome de Cristo, e então serão purificados pelo Senhor para se encontrarem com Ele também. Serão visualizadas como João as viu no 5º selo, as almas que clamavam embaixo do trono, né? E participarão então na conclusão do evento chamado Primeira Ressurreição, quando a entrada do milênio serão ressuscitados e adentrarão, podendo viver juntamente com os demais servos e servas de Deus. Visto que elas foram comprar azeite, experiência de vida com Deus, né, como já lemos, e conseguiram o combustível necessário, Mateus 25, 10. A teoria pré-milenista do arrebatamento parcial se encaixa melhor nessa linha de pensamento. Então temos aí algumas teorias pré-milenistas, né, pré-tribulacionistas, que defendem alguns pontos de vista que se diferenciam um pouco. Mas creio que não seja necessário apelar para esse tipo de ponto de vista para entender esta colocação. Os rabiscos, temos as espigas caídas, que são da colheita geral. Algumas espigas caem na terra, algumas espigas acabam por não ser recolhidas, ao se tirar os frutos, se colher os frutos, alguns deles caem, e esses frutos que caem dentre aquele geral que foi recolhido é entendido como a igreja que não está pronta para arrebatamento e fica sobre a terra. Então isso é o que é entendido como espigas caídas. E aqui temos rabiscos, mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, Isaías 17, 6, 24, 13. Os rabiscos figuram o mesmo caso das espigas caídas. Rabiscos são aqueles poucos frutos tardios que não amadureceram, junto com a colheita geral. Nesse caso se trata daqueles crentes que não amadureceram espiritualmente para fazer parte do arrebatamento da igreja. A igreja é composta por crentes imaturos, crentes amadurecendo e crentes maduros, tá certo? Tudo que se aplica às espigas caídas pode se aplicar também aos rabiscos. Então a questão discutida aqui não é mérito, não é questão de méritos, construção de méritos para merecer o arrebatamento. Não é esta a questão. A questão discutida aqui, o quanto você está submetido ou não a Cristo Jesus na sua graça. Tá certo? O quanto você é subordinado ou não a Cristo Jesus na sua graça salvífica. Se você não é plenamente submetido a Cristo Jesus, isso é sinal de maturidade. Você não conhece sua condição. Você não entendeu ainda qual é a sua condição diante de Cristo Jesus. Por isso você é insubmisso. Por isso você não se purificou totalmente de seu pecado. Porque você não se entregou totalmente a Cristo. Você ainda preserva sua natureza caída. E por isso é que podemos observar na igreja diferentes etapas de amadurecimento. Conforme a pessoa vai entendendo melhor, compreendendo melhor qual é a sua situação.
e vai dando mais possibilidade, vai dando mais oportunidade que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra, que é exatamente a obra de purificação, a obra de transformação da nossa vida. Agora, conforme você rejeita a ação dele, você preserva a sua natureza pecaminosa e você acaba por entrar, ser qualificado dentro dessa situação aqui. Daqueles que no momento do arrebatamento não terão condições de serem também arrebatados junto com os demais, por não estarem prontos ainda, não estarem na condição necessária para serem arrebatados, estarem numa condição de total, de plena comunhão com Cristo Jesus. Então esses são os que amadurecerão de forma tardia, são os que amadurecerão durante a experiência do período de grande tribulação, tá certo? São os que serão perseguidos, mas ao não negarem Cristo Jesus, são aqueles também que verão o Senhor. E no meu entender, são tipificados pelas 5 virgens loucas, que mesmo nesta condição, depois se encontrarão com o Senhor, quando então estiverem prontas para isso. Vemos aqui a questão das espigas caídas e dos rabiscos, que tipificam o mesmo grupo de pessoas que amadurecerão durante o período de grande tribulação, que não fizeram parte da colheita geral, por não estarem prontos ainda. A visão panorâmica da primeira ressurreição. A primeira ressurreição aparece na Bíblia dividida em 2 etapas. A primeira ocorrerá no arrebatamento da igreja, e a segunda se dará no período de grande tribulação, podendo ser no meio ou no final da tribulação, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Todos os santos que morreram durante o período da igreja ressuscitarão e unir-se-ão aos crentes que naquele dia estarem vivos no momento do arrebatamento. Os que não subirem no arrebatamento da igreja ficarão para a segunda etapa da primeira ressurreição, que só ocorrerá quando Cristo voltar para estabelecer o milênio. Ali ressurgirão os mártires, veja aqui, os mártires da grande tribulação, aqueles que, como as espigas caídas, e como os rabiscos ficaram, adentraram pelo período de tribulação, visualizaram a manifestação do iníquo, a subida do anticristo, o estabelecimento do seu governo, a imposição do seu sinal, da sua marca, rejeitaram, foram perseguidos, foram mortos e são exatamente os mártires, conforme João os vê no 5º selo, clamando embaixo do trono, tá certo? Quando então é dito a eles que aguardem, e eles aguardam quando então, ao final do período da grande tribulação, todos os santos já terão sido perseguidos, e então aqueles exércitos reunidos, daqueles que aceitaram a política do anticristo, seu sinal, serão então mortos pela vinda de Cristo Jesus, juntamente com a igreja que foi arrebatada. Os santos do Antigo Testamento também virão juntamente com Cristo Jesus estabelecer o seu reino na terra. Então serão derrotados, Israel se converterá num plano geral, num plano nacional para Cristo, e aqui será visualizado, coloquei aqui esta sinalização, nesta ocasião será visualizada então a conclusão da chamada primeira ressurreição. Uns que já participaram dela, Cristo que é a primícia, tá certo? Nesse momento Cristo é o primeiro que participa dessa ressurreição. Cristo é a primícia. O arrebatamento conclui a colheita geral, tá certo? As primícias abençoaram a colheita geral, mas nem todos estavam prontos para a colheita geral, ficaram, são chamados rabiscos, e espigas caídas. E aqui então conclui-se aquilo que chamamos de primeira ressurreição, com a ressurreição também destes. E aí passamos agora para a descrição da chamada segunda ressurreição. Segunda ressurreição. Com respeito à segunda ressurreição, a Bíblia não dá nenhuma esperança, porque ela é apresentada somente no plano de condenação eterna. Nessa ressurreição só aparecem os ímpios sendo julgados pelo que está escrito nos livros das obras e destinados ao lago de fogo ardente, tá certo? O Geena. Essa ressurreição se dará num determinado dia após o milênio, no juízo do grande trono branco, conforme Apocalipse 25, 11 ao 15. E aí temos algo falando aqui acerca da ressurreição dos santos do Antigo Testamento. E brevemente aqui temos, com respeito à ressurreição dos justos do Antigo Testamento, os pré-tribulacionistas se divergem mais uma vez em 2 vertentes.
Há uma vertente que divide a primeira ressurreição em duas etapas, conforme descrito aqui, a vertente pré-tribulacionista dispensacionalista, né, de abordagem. Há uma vertente que divide a primeira ressurreição em duas etapas. Na primeira etapa, Jesus vem invisível para arrebatar a igreja e ressuscitar os crentes que morreram durante a era da igreja. Na segunda etapa, Jesus vem de forma visível, a parousia, com os santos, a igreja, para Israel como seu Messias, e consequentemente ressuscitar os mártires que morreram durante a grande tribulação, conforme descrito aqui no quadro, né? Os expositores que ensinam que os justos do Antigo Testamento farão parte da primeira etapa da primeira ressurreição, argumentam que se os crentes do Antigo Testamento estão no paraíso juntos com os que hoje morreram em Cristo, então não há motivo para eles fazerem parte do Então não há motivo para eles não fazerem parte do arrebatamento da igreja com os santos da presente dispensação. Essa ideia é defendida especialmente pelos teólogos pré-milenistas mid-tribulacionistas. Mas outros teólogos pré-tribulacionistas, para não admitir que a igreja vai passar pela grande tribulação, dividem a primeira ressurreição em duas etapas. Se na primeira no arrebatamento da igreja, a segunda no meio ou no fim da grande tribulação. Argumento que a vinda sutil e inesperada de Jesus é para a igreja e não para Israel. Mas por esse arranjo de duas etapas, em vez de entender uma única etapa na primeira ressurreição, mas por que esse arranjo de duas etapas, em vez de entender uma única etapa na primeira ressurreição? O fato é que em Daniel 12, 1 ao 3, lemos que haverá uma ressurreição após o período de grande angústia, entendida como sendo a grande tribulação. E como eles não admitem que a igreja passar pela grande tribulação, são obrigados a criar uma segunda etapa para a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, tendo em vista que na segunda ressurreição não há esperança para a salvação. Acrescentando a isso, o livro de Apocalipse mostra que durante a grande tribulação haverá salvação. Toda divergência consiste em aceitar ou não o fato de a igreja passar ou não pelo período de grande tribulação. Acrescentando a isso, temos também o caso polêmico de Mateus 24, 31 e Marcos 13, 27, onde Jesus falou dos escolhidos sendo arrebanhados pelos anjos no período da grande tribulação. Esses escolhidos, que o pós-tribulacionista identifica com a igreja, o pré-tribulacionista afirma que são judeus convertidos, que nessa época clamarão arrependidos por Jesus. E aí temos aqui, como já vimos, os que não aceitam a ressurreição dos santos do Antigo Testamento na primeira fase da primeira ressurreição, apresenta Isaías 26, 16 a 21, Daniel 12, 2, onde fala de uma ressurreição após o período de grande sofrimento, grande tribulação. E por não aceitar que a igreja passará pela grande tribulação, eles são obrigados a empurrar essa ressurreição mencionada por Isaías e Daniel para o meio da grande tribulação, juntando-se aos mártires da grande tribulação. Aqui temos uma questão que divide o pensamento entre em que tempo se dará a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Por termos referenciais bíblicos do Antigo Testamento que falam de uma ressurreição após o período de tribulação, temos um antagonismo entre a visão de uma ressurreição depois do período de tribulação e a visão e associar esta ressurreição com a ressurreição da igreja, no caso a colheita, a chamada colheita geral. Então a questão é, o Antigo Testamento fala de uma ressurreição dos santos do Antigo Testamento, no caso, né, aqueles que vieram antes do período da graça, que é vivenciada, que é vista depois de um período de angústia. Agora, esse antagonismo, na verdade, ele não é muito importante. O que temos que entender é o seguinte: os santos do Antigo Testamento, eles morreram na expectativa do Messias, eles estão agora agregados à igreja, tá certo? Eles fazem parte da mesma salvação por meio da igreja, da qual Israel fará parte depois no futuro, quando aceitar também a Cristo. Então, entender a união dos santos do Antigo Testamento com a igreja não tem grandes dificuldades. Não há grande dificuldade nisso. E com relação ao período da segunda ressurreição, é exatamente aquilo que já havíamos descrito. A segunda ressurreição, conforme descrito em Apocalipse, é exatamente a ressurreição após os 1000 anos, tá certo? Após os 1000 anos, o período do milênio, e é uma ressurreição que diz respeito somente à entrega da sentença de condenação para todos aqueles que não estão salvos em Cristo Jesus. Tanto no Antigo Testamento, aqueles que não foram justos, vamos colocar assim,
aqueles que não agiram de acordo com a justiça da sua consciência ou da lei, e no caso do Novo Testamento, aqueles que rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Constituem todos eles um grupo que receberão neste momento a condenação eterna. A sua ressurreição não é para a glória, a sua ressurreição não é para uma vida, não é para uma eternidade de gozo eterno, e sim uma eternidade de condenação como salário do seu pecado, retribuição dos seus erros, da sua condenação.